Lembrando que o canal Switch TV BR agora é parceiro da Centauro. Quer ter 10% de desconto em qualquer produto vendido e entregue pela Centauro? É só usar o cupom SWITCH10 e fazer a festa, né? Essa primeira parte da temporada dos times, os times indo aí pro All-Star Break. Vamos avaliar, né, o desempenho de cada um e vamos aqui separá-los nas seguintes prateleiras, né? Surpresa, decepção e era o esperado, né? Vamos separar os times aqui nessas prateleiras, deixando claro que a surpresa, a decepção e tudo é atrelada à minha expectativa. Você pode achar que tal time foi uma surpresa e eu posso achar que ele só tá fazendo o que era esperado. E vice-versa. Isso tudo aqui, gente, é atrelado ao que eu esperava dos times antes da temporada começar. Tá bom? Só deixando isso bem claro aqui pra vocês. Vamos lá, então? Vamos começar aqui com Denver. Pra mim, Denver, cara, terminar essa primeira parte da temporada no top 3 do Oeste com 35 vitórias é o esperado. Inclusive, eu até esperava mais de Denver. Eu achei que Denver estaria beirando já as 40 vitórias. Só que teve a lesão do Jokic, Aaron Gordon, Cam Johnson, Christian Brown, enfim. O time sofreu muito com lesões nessa primeira parte da temporada. Então tem aí uma justificativa. Mas ainda assim, cara, 35 vitórias, seed 3 no Oeste, era o esperado para esse time de Denver, que entrou na temporada como, né, um grande candidato ao título. Inclusive, meu palpite para campeão segue sendo o Denver Nuggets. Então, Denver, para mim, era o esperado. O Grizzlies, cara, eu não esperava um Grizzlies voando, mas eu esperava um Grizzlies sendo mais competitivo. O Grizzlies termina essa primeira parte com 20 vitórias, fora do top 10 do Oeste, com todas as questões do Ja Morant, com a troca do JJJ. Então, eu esperava mais desse Memphis, por isso que eu vou colocar como decepção. Eu não esperava um Memphis brigando por mando de quadra, mas eu esperava um Memphis brigando por uma seed top 8, por exemplo, top 9. Eu esperava o Memphis brigando nesse range. Não tá nem perto disso, então pra mim Memphis é decepção. O Blazers eu acho que tá entregando o que era esperado. Eu esperava um Blazers brigando por play-in, é o que o Blazers tá brigando hoje, 27 vitórias e 29 derrotas, seed 9 indo pro All-Star. Danny Avdija sendo selecionado para o All-Star Game. O que eu não esperava era o Thiago Splitter assumindo o time, né? Isso eu não esperava. Mas é uma notícia boa, né? É uma surpresa boa a questão do Splitter. Então, acho que o Blazers está entregando o que era esperado. Uma identidade defensiva, um time ali, né, bom, profundo. É isso, o Blazers entrega o que era esperado. O Phoenix Suns é de longe uma puta de uma surpresa, né? Mesmo eu sendo otimista com o Phoenix Suns antes da temporada começar, eu sempre bati na tecla de que o Phoenix seria um time competitivo, de que o Phoenix seria um bom time de basquete, de que esse elenco low profile, juntamente com o novo técnico, seria melhor do que o elenco estrelado do ano passado, né? Eu sempre bati nessa tecla, mas eu sempre também falei que eu não via Phoenix brigando por pós-temporada, que ia ser competitivo, mas não ia brigar por pós-temporada. O que a gente tá vendo é o Phoenix Suns de fato sendo competitivo, mas brigando por, cara, top 6 da conferência. O Phoenix Suns vai pro All-Star com 32 vitórias, gente. 7º lugar no Oeste, entendeu? É uma campanha maravilhosa, uma das melhores defesas da liga, um ataque com uma identidade muito bem estabelecida, muita bola de 3, Dillon Brooks jogando pra caralho, Devin Booker jogando muito bem, Mark Williams, Colin Gillespie, todo mundo encaixando, Jordan Wood, candidataço a Coach of the Year. Então, o Phoenix Suns é uma puta de uma surpresa, cara. Uma puta de uma surpresa positiva. Fica aqui como surpresa. Miami Heat, cara, era o esperado, né? Time mid ali, seed 8, 29 vitóriazinhas. Acho que não foge muito do script. O San Antonio Spurs, eu admito que é uma surpresa pra mim, tá? Eu sei que o Spurs tá no viés de crescimento aí nos últimos 2 anos, mas eu não esperava San Antonio terminando essa primeira parte da temporada como seed 2. Muito menos, né, tendo se tornado o pai do atual campeão da NBA. Porque, pra quem não sabe, San Antonio é o pai de Oklahoma, né? Isso já foi passado no papel, já foi no cartório, tá tudo já bonitinho. Então, assim, eu esperava um Phoenix Suns brigando por um San Antonio Spurs brigando por pós-temporada, com certeza. Mas não brigando pela seed 2, não tendo 38 vitórias na temporada, não tendo, né, vencido o OKC mais do que qualquer time venceu nessa temporada. Isso eu não esperava. Isso de fato eu não esperava. Então é uma surpresa pra mim o Spurs já ser tão bom. Não era pra esse Spurs ser tão bom do jeito que já é, entendeu?
Eu esperava ver um San Antonio jogando assim daqui 2 temporadas. Eles deram alguns passos, né? Muito além do que eu esperava. Então, pra mim, San Antonio é uma surpresa, jogando muito bem. Detroit Pistons eu coloco também como surpresa, mesmo eu já esperando um Pistons competitivo, brigando no topo da conferência. Eu não esperava Detroit terminar a primeira parte da temporada como a melhor campanha da NBA. Né? 40 vitórias e 13 derrotas, é a melhor campanha da liga. Uma derrota a menos do que o OKC. É um time que tem uma defesa absurda, uma identidade defensiva muito bem instaurada pelo Bickerstaff. Tem no Cade Cunningham um candidato a MVP, jogando pra caralho. É um time muito bom, cara. Né? Tem problemas no ataque, falta espaçamento? Com certeza. Mas é um time muito bom que tá dominando a Conferência Leste. Né? Eu esperava um Pistons brigando por uma seed 3, seed 4, talvez. O Pistons é com folgas a seed 1. 5 jogos acima do Boston Celtics. Que, inclusive, também, obviamente, é uma grande surpresa. Todo mundo achou que o Celtics seria um time, no máximo, play-in. Eu, inclusive, achei que o Celtics seria, no máximo, um time de play-in. E não. O Celtics é seed 2 do leste. 35 vitórias. Jaylen Brown, candidato a MVP, né? Um ataque excelente, uma defesa excelente também. Mazzulla Ball funcionando perfeitamente. Inclusive, candidato também a Coach of the Year. Então, tanto o Pistons como o Boston, pra mim, são grandes surpresas. Grandes surpresas. Hornets também é uma grande surpresa, né? Mesmo eu... E aí você pode buscar nos vídeos antes da temporada começar. Sempre falei, cara, eu acho que o Hornets, se a galera ficar saudável, briga por play-in, briga por pós-temporada. Eu já esperava o Hornets brigando por uma seed 9, por uma seed 10. Agora, se eu falar que eu esperava um Hornets engatando... Hornets chegou a engatar o quê? 11 vitórias seguidas? Se eu falar que eu esperava isso, eu tô mentindo. Jamais eu esperei um Hornets tendo um janeiro como teve. Nunca que eu imaginei que um Hornets teria, né, atropelado o OKC do jeito que atropelou e atropelado outros times do jeito que atropelou. Né? É um time que tá funcionando de uma forma extremamente encaixada com o Knipel, o Lamelo e Brandon Miller jogando pra caralho. O Charles Lee fazendo um grande trabalho, o trabalho dele amadurecendo demais. Então, eu esperava um Hornets competindo, mas eu não esperava um Hornets tão bom do jeito que é, do jeito que está sendo. Então, por isso, Charlotte pra mim se enquadra como uma surpresa. O Bucks é uma decepção. Eu sei que pra muitos... O Bucks tá entregando o que era esperado, mas eu admito que eu esperava mais desse time do Bucks, tá? Eu tinha uma expectativa muito boa pra esse fit, né, de Giannis e Miles Turner, e que não vem dando certo. Muito por conta das lesões também do Giannis, mas o time joga mal, é um time mal treinado, é um time que executa mal as coisas. Ganhou de Oklahoma ontem, ganhou do Magic antes de ontem também, mas, cara... Você vê que é um time que, bicho, melhor dos mundos, o Bucks vai ser um time de novo de primeira rodada que vai cair sendo trucidado, né? Então, eu esperava mais desse time do Bucks, eu esperava um Bucks brigando pelo menos por play-in. E o Bucks hoje é um time que tá em 12º no leste, com 23 vitórias e 30 derrotas, gente. Então, o Bucks pra mim é uma decepção, eu esperava mais desse time. O Utah Jazz, se bem que o Jazz era esperado, vai. Eu achei que a gente veria um Jazz mais competitivo, mas não me surpreende ver o Jazz tancando do jeito que tá tancando. Então, acho que dá pra dizer que o Jazz era o esperado, o Wizards também era o esperado. Óbvio que eu não esperava o Wizards fazer os movimentos que fez, né? Pegar Trae Young, pegar Anthony Davis, isso obviamente é uma puta surpresa. Mas o Wizards terminar a primeira parte da temporada como pior campanha do leste não é surpresa pra mim. Não é nenhuma surpresa pra mim. Então, o Wizards, em termos de campanha, era o esperado. As aquisições que o Wizards conseguiu, aí são surpresa. Mas o desempenho em si era o esperado. Nesse balaio eu coloco também Brooklyn, que era o esperado. Não esperava um Brooklyn competindo ainda. Quem mais dá pra colocar aqui em termos de tanque? Cara... o Pacers também era meio esperado, vai. Eu até tinha uma expectativa um pouquinho maior com o Pacers. Achei que o Pacers poderia pegar um play-in. Mas não é surpresa ver o Pacers tancando. Não é surpresa também. Então, eu vou colocar no era o esperado. Agora, o Lakers pra mim é surpresa, tá? Pra outro time que pra muitos era o esperado. Muita gente já achava que o Lakers seria um time, né? De seed 5, seed 4, até seed 3... Mas eu, particularmente, tinha expectativa bem baixa para esse time do Lakers. Não achei que o Lakers venceria tantos jogos como já venceu. É um Lakers que vai pro All-Star com 33 vitórias. Eu não esperava isso, sinceramente, não esperava. E vou falar, eu acho que até o torcedor do Lakers não esperava um time vencendo tantos jogos como já venceu. Porque é um time
extremamente frágil na defesa, é um time que no ataque é absolutamente dependente de Luka, LeBron e Reeves, muito mais do Luka, inclusive. Então é um time que tem muitas falhas para ter a campanha que tem. A campanha não condiz com o que é o Lakers. Vamos falar a verdade aqui. Então, por isso, é uma surpresa. Minha expectativa com o Lakers era muito menor do que, de fato, o time vem entregando. Então, pra mim, o Lakers é uma surpresa. Raptors, pra mim, também é uma surpresa. Eu tinha uma expectativa muito baixa pra esse time do Raptors. Muito baixa mesmo. Achei que o Raptors brigaria pra, no máximo, um play-in. E o Raptors hoje é um time que briga por mando de quadra. Né? Tá em quinto com 32 vitórias. Então, o Raptors, pra mim, é uma surpresa. Golden State é uma decepção. Esperava bem mais desse Golden State. Inclusive, eu esperava um Golden State melhor do que o Lakers. E não é o que a gente tá vendo. São apenas 29 vitórias. Seed 8 no Oeste. Claro que eu também não esperava um Jimmy Butler machucando. Com o Butler, obviamente, a situação estaria melhor. Mas, enfim. Analisando friamente campanha, é uma decepção pra mim, pelo menos, ver o Warriors apenas em 8º lugar, assim como também é uma decepção ver o Minnesota em apenas 6º, né? Achei que Minnesota estaria muito melhor do que de fato tá. São 34 vitórias, beleza, uma campanha boa, 34-22 e tal. Acho que a tendência é Minnesota subir bastante na classificação até o fim da temporada. Acho que Minnesota vai pegar mando de quadra ainda. Dito isso, é decepcionante ver Minnesota terminar apenas em 6º, né? Muitos jogos ruins de Minnesota, né? Muitos jogos onde Minnesota, jogando no foda-se, perdeu para adversários que não deveria perder, né? Então, assim, eu esperava o Minnesota melhor, tanto em termos de campanha, como principalmente em termos de performance. A performance de Minnesota é uma decepção. Eu coloquei não era esperado, não, era uma decepção. E vou te falar, esperava muito mais desse Houston, tá? A campanha de Houston era o que eu esperava. Um time brigando ali por top 3, top 4, né? Tá com suas 33 vitórias. A campanha de Houston era o esperado. A performance de Houston pelo menos pra mim, absolutamente decepcionante. Esperava um Houston jogando muito mais do que tá jogando. É um time extremamente travado, ofensivamente muito limitado, tá? O que não era a minha expectativa tendo Kevin Durant no time. Então, Houston entra como decepção muito e exclusivamente pela performance. A campanha era o esperado. A performance de Houston é uma decepção. É uma grande decepção. Filadélfia, meio que era o esperado, né? Tipo, eu não esperava o Embiid ter o comeback do jeito que ele tá tendo, né? Um Embiid jogando no nível que ele tava jogando como foi MVP. Isso eu não esperava ver. De fato, eu não esperava ver isso. Mas, eu sempre bati na tecla na off-season que se o Sixers ficar saudável, é time de playoff. E é o que o Sixers vem sendo hoje, né? Com o Embiid saudável, Maxey e tal, e de como jogando muito bem, é um time de 30 vitórias, é um time que tá hoje seed 6 no leste. Era o esperado com ele saudável. Então, o Sixers entra como era o esperado. O Bulls, pra mim, também era o esperado. Zero me surpreende ver o Bulls sendo esse time de seed 10, seed 11. Zero me surpreende. O Cavs. Cara, o Cavs eu coloco como decepção. O momento do Cavs é absurdo de bom. A chave virou, o time tá voando, jogando muito bem. A chegada do James Harden deu uma mudada no time. Hoje é um time de 34 vitórias, tá no top 4, beleza. Mas durante a maior parte dessa primeira parte da temporada, o Cavs não foi esse time. Foi um time muito ruim, que piorou em tudo em relação ao ano passado. As coisas não estavam fluindo, tanto que eles foram trocar pelo Harden. Então, assim, pelo todo dessa primeira parte da temporada, eu coloco o Cavs como decepção, tá? Porque eu esperava um Cavs, por exemplo, indo pro All-Star como seed 1. Era o que eu esperava. Tá bem longe disso, inclusive. Então, pelo todo dessa primeira parte, Cavs, pra mim, entra como decepção. Sacramento Kings era o esperado. Eu não esperava um Kings tão ruim como né? Um Kings que tem hoje a pior campanha da NBA, com 12 vitórias. Isso eu não esperava. Agora, um Kings brigando, talvez tancando, já era o esperado já. É um time muito ruim, que já se apresentava ruim no off-season. Então, não me surpreende ver o Kings aqui. O OKC, obviamente, era o esperado. Inclusive, eu esperava o OKC jogando mais, tá? Mas, considerando as lesões e tudo, 42 vitórias, né, bicho? É o time com mais vitórias indo pro All-Star. Não é a melhor campanha é do Pistons, mas é o time com mais vitórias. Lidera o Oeste com folga. Então, assim, era o esperado. Era o esperado. Esperava um basquete melhor? Esperava uma evolução maior de certos jogadores? Chet Holmgren? Sim. Mas seed 1, 42 vitórias? Era o esperado. Era o esperado. Então o OKC ficando era o esperado.
O Knicks fica como era o esperado. Eu esperava, inclusive, um pouquinho mais do Knicks, tá? Esperava um Knicks mais dominante junto do Cavs no leste. Mas, cara, é um time de 35 vitórias, seed 3, que de fato melhorou na parte ofensiva, né? O que era uma expectativa com a chegada do Mike Brown. Então, assim, era o esperado, vai. Não dá pra colocar o Knicks como decepção, não. O Hawks é uma decepção. Esse aqui é uma decepção forte. Eu esperava muito mais desse time de Atlanta. É um time que nunca engrenou de fato nessa primeira parte da temporada. Vai pro All-Star como seed 10, 26 vitórias apenas. É um time muito abaixo da expectativa, cara. Então o Hawks pra mim é uma decepção gigante. O Clippers é uma decepção também. Apesar do Clippers estar num viés de crescimento desde dezembro, muito por conta do Kawhi tá jogando o melhor basquete da vida dele, cara, minha expectativa era um Clippers brigando por top 6 durante todo esse começo de temporada. Eu esperava um Clippers jogando muita bola, né? Um Clippers com Kawhi, Harden, Bradley Beal. Eu esperava esse time dando muito certo. Começou a dar certo a partir de dezembro, mas ainda assim é um time de seed 10. Vai pro All-Star com 26 vitórias. Tá num viés de crescimento? Tá num viés de crescimento. Mas eu esperava um Clippers bem melhor indo pro All-Star do que tá sendo. Então o Clippers... Fora toda a questão da troca do Harden, a dispensa do Chris Paul, a troca do Zubat, né? Tudo é uma decepção no Clippers. Eu acho que o sentimento do torcedor do Clippers é de decepção por essa temporada. Clippers entra como decepção, Dallas entra como decepção também. Esperava mais desse time. Achei que Dallas poderia brigar por um play-inzinho, né? Não tá brigando, né? Por N motivos, lesão do AD, posteriormente só a troca, enfim. Curry não voltando nessa primeira parte da temporada. É um Dallas que vai pro All-Star com 19 vitórias. É um Dallas que nessa segunda parte da temporada deve tancar. Curry nem deve voltar de lesão. Eu esperava mais de Dallas. Eu sei que muita gente não esperava tanto, mas eu esperava mais desse time de Dallas. O Pelicans é uma decepção inacreditável. Não que minha expectativa fosse alta pro Pelicans, mas obviamente que eu não esperava um Pelicans indo pro All-Star com 15 vitórias. Ainda mais um Pelicans que não tem a sua pique. O Pelicans não tem a pique, o Pelicans não tá tancando. O Pelicans tá perdendo porque é ruim. E eu não esperava que o Pelicans fosse tão ruim assim. Não esperava também um Pelicans brigando por pós-temporada. Eu sempre enxerguei o Pelicans como uma seed 11, assim, seed 12. Mas, pô, velho, penúltimo lugar com 15-41 de campanha é muito aquém da expectativa. Então, pra mim, o Pelicans é uma decepção. E o Orlando Magic nem se fala, né? Inclusive... Pra mim, o Magic briga forte com o Clippers pra ver quem é a maior decepção da temporada, cara. Deixa eu até tirar aqui minha câmera daqui, ó, botar aqui embaixo. Pra mim, a briga é muito forte entre Magic e Clippers, cara. Talvez, pela minha expectativa ser maior com o Clippers, talvez eu coloque o Clippers como maior decepção, mas o Magic tá pau a pau, velho. Um time que, assim como eu achava que o Cavs e o Knicks iriam dominar o leste, eu achei que o Magic também ia vir pra dominar o leste, cara. E o que a gente tá vendo é um Magic absolutamente mid, um time de 28 vitórias, seed 7 no leste, um time que, assim, não chama atenção por nada, um ataque absolutamente travado, né, e uma defesa que não é tão boa como eu esperava. O Desmond Bane não encaixou do jeito que eu achei que ia encaixar, o banqueiro não deu o salto que eu achei que ia dar. Então, assim, tudo que envolve o Orlando Magic, pra mim, é uma puta de uma decepção. Um time que eu achei que brigaria por seed 1, hoje tá brigando pra se manter no top 6. Né? Então, assim, o Magic e Clippers, cara, são decepções, assim, inacreditáveis pra essa temporada. Inacreditáveis. Então, pra mim, entra como uma grande de uma decepção. E, pra mim, é isso, tá? Esse é o gabarito das surpresas e decepções da temporada. Concorda? Discorda? Irmão, comentário tá aí pra isso. Agradeço muito a sua audiência nessa sexta-feira. Espero que você tenha gostado do programa.